Bom dia! Por que bom dia? Porque são quase 3 horas da manhã, eu ainda estou acordada. Não consegui dormir, como eu já tinha em mente fazer essa filmagem há algum tempo. Como eu não consegui dormir, eu acho que é pertinente, né? Estar fazendo esse horário. Pelo menos vou fazer alguma coisa. Eu me chamo Cláudia Anice, vou falar um pouco da minha história, né? A princípio, vou contar um pouco sobre como eu conheci meu marido, em quanto tempo nós namoramos, noivamos e casamos, e quanto tempo eu estou casada e que dentro desse casamento já houve separação e reconciliação. Então, o tema do meu vídeo é sendo restaurada de dentro para fora. Vou falar um pouco sobre isso, mas eu vou falar um pouco sobre o início do meu casamento. Mas antes de falar do início do meu casamento, eu vou falar do que aconteceu no decorrer de 17 anos e 8 meses. Nós nos separamos, já estávamos separados de corpos dentro de casa, porque não tinha ainda para onde ir. E aí nós ficamos separados um ano ao todo, né, de corpos e depois separados de casa mesmo. E o Senhor começou a tratar comigo de dentro para fora, o que é muito, muito legal. Porque tratar de dentro para fora é outro nível. Porque assim, não existe restauração de casamento. Existe restauração de pessoas. Existe restauração do cônjuge, de um dos ou dos dois. Normalmente, comumente é de um, né? Uma das partes. O cabelo todo amassado. Uma das partes que se deixa trabalhar, né? Foi o meu caso. Eu me separei por motivos óbvios. Óbvio também que o Senhor ele diz que é lícito que haja escândalo, mas é daquele por onde vier. E a gente vê a palavra de várias formas, da forma que nos convém, na maioria das vezes. E foi isso que aconteceu. Eu olhei a palavra da forma que me convinha. Houve um motivo, né? Real houve, mas a Bíblia diz que nós temos a possibilidade de perdoarmos 7 vezes 70 ao dia. Então isso quer dizer que a separação ela não existe. Não existe a possibilidade de separação se existe a possibilidade de perdão, né? Ainda que haja adultério, ainda que haja abusos, que foi o caso, no caso do meu marido, dentro do nosso casamento, mas existe a possibilidade de perdão. 7 vezes 70 ao dia. Mas voltando lá, né, no início, não vou dar continuidade não, vocês vão ter que esperar mais um pouquinho. E a princípio deixa eu pedir para vocês dar seu like, vai embaixo, se inscreva, para ver se a gente consegue alcançar um bom número de pessoas que estão na iminência de uma separação, né? E que possam ouvir, assistir e ouvir e atentar, escutar de fato essa mensagem e repensar. Conheci meu marido dentro da Assembleia de Deus, porque eu congregava lá. Atualmente eu estou congregando a Batista, Ministério Internacional Galileia, em Simões Filho, mas eu conheci meu esposo na Assembleia quando eu estava congregando lá. Eu vou contar um pouco, minhas unhas estão horríveis, gente, não observa não. Machuquei aqui em um supermercado. E aí, o que acontece? Eu tive um sonho numa madrugada, eu não pretendia me casar. Quando eu aceitei Jesus, aceitei o sacrifício de Cristo, né? Reconheci que Ele fez todo aquele sacrifício pela minha vida. Eu decidi que eu não me casaria, que eu viveria para o Senhor, para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. O óculos está dando uma sombra aqui horrível, por causa do horário e a posição da câmera. E aí eu decidi que não me casaria, que eu ia viver para a obra. Eu tinha uma filha já, fora do casamento. E na época minha filha estava com... Quando nós nos casamos, minha filha estava com 5 anos. E numa madrugada, eu sonhei. Eu tive um sonho. Foi muito interessante o sonho.
Eu tive um sonho onde o meu marido, ele aparecia, só o rosto dele. Mas eu acordava na madrugada com o coração transbordando de amor. Como se você colocar, quando você coloca um copo de água cheio, coloca dentro desse copo uma maçã, que a água transborda. Era assim que eu sentia. E aquilo me assustou terrivelmente. Eu fui pro pó. Literalmente, fui pro pó, joguei meu rosto no chão, disse, Senhor, não, 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 casamento não, eu não quero casamento. A minha pretensão é viver para o Senhor. E aquele homem não, porque ele tem 6 filhos. Não, Senhor, aquele homem não, cheio de filhos, não. E aí, o que que eu fiz? A partir daquele momento, eu comecei não mais querer vê-lo na igreja para cumprimentá-lo. Eu estava sempre fugindo. Fugia o tempo todo. E comecei a não me permitir pensar nessa possibilidade de casamento. E comecei a fugir mesmo dele e orar. Fugi sem querer mesmo vê-lo e para me desvencilhar daquele sentimento naquele momento. Até porque ele estava na iminência da separação, do divórcio, porque ele já tinha se separado da esposa. E ele tinha sofrido adultério. E segundo aquilo que nós aprendemos, quem sofreu adultério tem direito a casamento. Ou a pessoa que foi lesada, né? No caso, que foi ele. E eu comecei a fugir e orar e não queria mesmo. Até que, aproximadamente 2 anos depois, ele fez um comentário com minha irmã que se eu permitisse, ele estava orando por mim, se casar comigo, ele daria nome à minha filha e tal. E naquele momento eu me assustei, eu falei, não, Deus que me livre. Não, de jeito nenhum, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Mas foi no período de 2000, nós marcamos, né? Acabou que ele falou que ia falar comigo e tal. Eu dei meu número de telefone, ele ligou, nós marcamos. Foi muito interessante a forma como nós nos encontramos. Eu fiz prova de Deus. Assim, foi tudo muito de Deus. Muito de Deus. Mas no meio da caminhada muita coisa acontece, né? E muitas coisas aconteceram no meio da caminhada. Aí tá. Nós marcamos, conseguimos nos encontrar. Em outro momento eu falo sobre isso. Foi muito engraçado, mas nós conseguimos nos encontrar. E começamos o namoro no dia seguinte, após o pedido de casamento. No dia que nós nos encontramos, ele fez um pedido de casamento. E eu aceitei. Eu disse ali, não comente nada com seus filhos ainda. E começamos a namorar. Nós começamos a namorar no dia 5 de agosto. No dia 20 de outubro nós nos casamos. Foram 3 meses entre namoro, noivado e casamento. Gente, Deus abriu as comportas dos céus. Deus abriu as portas. Nós tivemos um casamento simples, com pessoas que, né, simples, assalariado com 6 filhos. E eu não tinha salário na época, eu era cabeleireira e estava já parando a profissão, porque eu estava orando ao Senhor para que Ele me desse um escape, porque eu não conseguia mais congregar da forma que eu gostaria, porque clientes me tiravam muitas vezes na saída do salão, que eu morava dentro do salão na época, minhas casas estavam alugadas e por causa da situação mesmo, né, financeira, eu preferi alugar as casas e ficar no salão que dava para eu viver com a minha filha lá dentro também. E aí, muitas vezes eu tive que voltar e fechar abrir a porta do salão para atender cliente que não permitia que eu fosse para a igreja, porque eu precisava ser atendida por mim. E aí eu estava orando e o Senhor me deu o escape. Eu fechei o salão e fui, e nos casamos, né? E fui ser secretária do lar, algo que eu amo. Eu amo ser mãe, eu amo cuidar de casa, eu amo cozinhar, coisas que eu amo. Eu não suporto trabalhar fora. Eu não sou mulher moderna, eu sou mulher antiga nesse sentido. Eu amo estar na minha casa, cuidando da minha casa. E isso assim, isso aí eu fiz, né? Fiquei na minha casa cuidando do meu marido, da minha filha. E muitas coisas foram acontecendo, porque as pessoas pensam que vão casar e vão viver no mar de rosas, engano seu.
Casamento não é isso. Casamento traz tribulação na carne, segundo Paulo. Ele já fala isso em Coríntios. Não sei se primeiro ou segundo Coríntios. Mas eu acho que é primeiro. Eu vou ver e falo. E aí as coisas começaram a acontecer assim que a gente se casou. Não foi fácil. Não foi fácil. Muita coisa eu fui descobrindo com relação à espiritualidade dele. E aí foi ficando bastante complicado. Mas eu vou deixar para falar sobre isso no próximo vídeo. Mas dê o seu like, colabora comigo, se inscreva no canal para que a gente possa levar essa mensagem para muita gente, para muitas mulheres que estão sofrendo, pensando que não tem jeito, mas tem jeito, tá? Eu fui restaurada de dentro para fora, eu estou sendo trabalhada de dentro para fora, porque eu permiti que isso acontecesse na minha vida, tá certo? Beijão pra vocês. Fica comigo, tá? Vocês vão aprender muita... Desculpa. Vocês vão aprender muito com a minha história de superação em Deus. Tá certo? Beijão.